CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro, para mais uma noite de estudos. Nós vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho e a gente está estudando o capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. E a gente está falando sobre a beneficência e hoje a gente vai estudar o item 12. E quem vai fazer o estudo para a gente é a Sueli. Já está quase uma trabalhadora do CEAP, né? Que vem sempre. E quem vai fazer a sustentação, o estudo da sustentação no momento do passe é a Vaniele, que é trabalhadora da nossa casa. Então a gente vai dar início aqui a alguns avisos. Convite para o estudo continua de pé, porque a nossa casa tem estudo de domingo a domingo, nos horários da manhã, da tarde, da noite. Então a gente convida sempre a vocês que venham estudar, porque o estudo realmente é que abre as portas do nosso entendimento, que vai fazendo com que a gente deixe de ver a vida com aquele olhar de que a gente é coitado, que nós somos vítimas. E quando a gente passa a estudar e entender a doutrina espírita, a gente vê que nós somos felizardos, porque nós recebemos uma oportunidade. A oportunidade é de retornar a essa escola para acertar os pontos pendentes que a gente deixou lá atrás. E a doutrina espírita, ela fortalece, ela encoraja, ela realmente vai tirando esse véuzinho que a gente, quando volta aqui para esse mundo nosso de provas e expiações, a gente vem com um véuzinho que a doutrina espírita vai tirando aos poucos. Mas para isso a gente precisa realmente se dedicar ao estudo. Que a nossa doutrina é a doutrina da fé raciocinada. Então a gente tem sempre a chance e a oportunidade de estar aprendendo a cada dia mais, se dedicando, entendendo. E aí a gente vai passando por essas tribulações que todos nós temos, a gente aprende a passar. A gente aprende a caminhar e cada vez a gente vai se fortalecendo mais. A nossa leitura de sustentação no momento do passe, a gente está estudando o livro Caminho, Verdade e Vida, que tem como autor espiritual Emmanuel, e psicografia do nosso Chico Xavier. E o item a ser estudado hoje é a página 113, que tem como título Não Te Esqueças. A gente sempre pede, né, ajuda material, porque a nossa casa, a gente tem aqui a obra social. E a obra social do CEAP já está com algumas centenas de famílias. E essas famílias, elas recebem mensalmente cesta básica. E a gente precisa da ajuda de vocês para que a gente possa compor essa cesta básica. E os itens a gente tem ali fora, todos os itens que fazem parte da nossa cesta básica. Então ajuda, seja ela do que for, de 1 quilo de alimento não perecível. Gente, ajuda muito. Às vezes a pessoa fala assim, não vou levar, só tem o sal. A gente já teve época aqui de precisar justamente do sal, coisa que às vezes as pessoas acham que não adianta trazer, que é uma bobagem. Não. Mas toda ajuda é bem-vinda, seja ela qual for. A gente pede também sempre o material de limpeza, que ajuda muito,
porque aqui no sábado, gente, é muita gente, muitas crianças. As crianças chegam aqui, tomam café, depois elas vão para a salinha, são evangelizados, responsáveis também, almoçam. O trabalho da evangelização é lindo. Então, se algum de vocês quiser vir conhecer o trabalho, depois é só aguardar, conversar com o Nilton e com a Adilane, que eles orientam melhor. Nosso atendimento fraterno também, sempre depois da reunião do estudo. Então é só continuar sentadinho, que a gente vai encaminhar um trabalhador para que possa conversar com vocês. Por favor, quem puder, a gente pede que desligue o celular ou ponha no modo vibra, para que o celular não toque na hora do estudo, na hora do passe, porque sempre tira a nossa atenção. Eu vou começar fazendo a leitura do Caminho, Verdade e Vida. A lição é a lição número 113, que tem como título Não Te Esqueças. E o versículo que Emmanuel nos traz hoje é um versículo do Evangelho de João, que diz assim: porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Está no Evangelho de João, esse versículo, no capítulo 12, versículo 11. E Emmanuel nos traz esse versículo e nos diz assim: narra o Evangelho de João que muita gente, encaminhando-se para Betânia, buscava acercar-se do Mestre, não somente para vê-lo, mas para contemplar também a figura de Lázaro retirado do sepulcro. Nessa movimentação, muitos iam e voltavam, transformados, irritando os círculos farisaicos. Essa lembrança do apóstolo é preciosa. A situação, todavia, é idêntica nos dias atuais. A alma voltada para o Cristo quase sempre foi ressuscitada por seu amor, escapando à sombra dos pesadelos intelectuais que operam a morte do sentimento. Muitos homens estão mortos, soterrados nos sepulcros da indiferença, do egoísmo, da negação. Quando um companheiro como Lázaro tem a felicidade de ser tocado pelo Cristo, eis que se estabelece a curiosidade geral acerca de suas atitudes. Todos desejam conhecer-lhe as modificações. Se és, portanto, um beneficiado de Jesus, se o Senhor já te levantou do pó terrestre para o conhecimento da vida infinita, recorda-te de que teus amigos, na maioria, têm notícias do Mestre. Todavia, ainda não estão preparados a compreendê-lo integralmente. Serás, como Lázaro, o ponto de observação direta para todos eles. Somente começarão a receber a claridade da crença sincera por ti, reconhecendo o poder de Jesus pela transformação que estejas demonstrando. Se já foste, pois, chamado pelo Senhor da vida, está em tuas mãos continuares nos recintos da morte ou levantares para a edificação dos que te rodeiam. Vamos agora fechar os nossos olhos e levar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, a Jesus, nosso Mestre, amado irmão tão querido. Mais uma vez, Senhor, estamos aqui, na Tua casa, para estudar o Evangelho do Cristo. Obrigado, Senhor, por termos conseguido chegar até aqui. Que a nossa irmã Sueli, que ela possa transmitir para nós a lição que por ela foi feita com tanto carinho, que nós possamos receber essas sementes e que elas possam dar frutos na nossa vida, no nosso dia a dia. Que seja assim, Senhor,
em nome do nosso querido altivo, em nome desses nossos irmãos, desses espíritos trabalhadores incansáveis da nossa casa, Dr. Herman, Antônio de Aquino, Professor José Jorge e tantos outros, que nós possamos, Senhor, em nome dessa coluna de espíritos que sustenta e fortalece a nossa casa, em nome de Jesus e, acima de Deus, dar início ao nosso estudo da noite de hoje. Graças a Deus. Eu vou ler só um trechinho do item 12, porque ele é grande, para dar mais tempo a Sueli para fazer o estudo que ela está nos trazendo. Sede bons e caridosos, essa é a chave dos céus que tendes em vossas mãos. Toda a felicidade eterna se encerra nestas palavras: amai-vos uns aos outros. A alma só pode elevar-se nas regiões espirituais pelo devotamento ao próximo e só encontra felicidade e consolação no exercício da caridade. Sede bons, amparai vossos irmãos, deixai de lado a horrível chaga do egoísmo. Cumprindo esse dever, o caminho da felicidade eterna deve abrir-se para vós. Bom estudo, Sueli. Uma boa noite e sempre muito grata pela presença, e como eu venho bastante aqui, já tenho bastante intimidade com os espíritos da casa, ainda bem, né? Ainda bem que eles já nos recebem, a gente já recebe aquele calorzinho desses espíritos que já vibram por nós, e quem fala aqui tem muita responsabilidade, né? Responsabilidade anteriormente de preparar um trabalho, um estudo, mas o auxílio do plano espiritual é que chegue, o que eu falo, ao coração de todos e que sirva para edificar, para se transformar, para ter uma semente, como falou nossa querida Mônica, colocar aquela semente que aviva o nosso espírito para buscar a perfeição. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito especial, muito interessante, que é nossa bandeira dentro do Espiritismo. Vamos falar sobre caridade. É bandeira porque é a mais perfeita forma de amor, segundo Paulo, né? E se não tiver caridade, a gente não chega a lugar nenhum, segundo Paulo também. Hoje, essa mensagem que nós vamos abordar é nos dada por um espírito que trabalhou bastante dentro da codificação e foi um frade, quer dizer, ele foi um padre, enfim, da Igreja Católica, mas ele trabalhou com muito amor, com muita caridade, era devoto de Maria de Nazaré, o que já me aproxima dele, porque eu e Maria somos amicíssimas, ele me socorre em todo momento. Então eu sou muito devota realmente de Maria e trabalho muito no livro Memórias de um Suicida. Então a gente sempre pede para Maria. Maria é um espírito muito especial. Para quem não conhece, ela é aquela que socorre os sofredores, ou seja, todos nós aqui no planeta. Temos muitas dificuldades e muitas lutas, né? Então essa Maria sempre está nos acalentando e trazendo o seu perfume de paz, de carinho, um abraço maternal. E essa Maria, então, era de grande importância ali para Vicente de Paulo. E ele, então, vem nos trazer essa mensagem porque vivenciou a caridade, porque trabalhou para pobres, para presidiário, para homens, para mulheres necessitados. Ele trabalhou ativamente para beneficiar, trazendo a beneficência. Então ele nos traz aqui uma mensagem e o título que Kardec dá é a beneficência. E nesse título está incluído no capítulo que nos fala que
que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Esse capítulo a gente tem que analisar, porque Kardec coloca toda a codificação muito didaticamente. Ele coloca, primeiro esse capítulo, que a sua mão esquerda não saiba o que dá a mão direita, é capítulo 13. Depois ele passa para o 14, onde fala que o filho tem que honrar o pai e a mãe. Portanto, é uma sequência. No capítulo 15, ele fala realmente de caridade. E não é à toa essa sequência não vem à toa. Porque a gente primeiro, nesse capítulo de hoje, o capítulo 13, que a sua mão esquerda não saiba o que da mão direita, ele enfoca, principalmente, aproveita toda a codificação e enfoca principalmente para você aprender a dar sem olhar para quem. É um passo para chegar lá na caridade propriamente dita. Então, por isso que o capítulo 13 vem antes do 15. Ainda temos um do meio aí que a gente tem que honrar o pai e a mãe. Senão, a gente não está sendo nem trabalhando totalmente fora da caridade. Então, honrar pai e mãe está bem no meio dessas duas situações. Nessa primeira, que é hoje que a gente vai falar, que a sua mão esquerda não sabe o que da mão direita. Nesse capítulo ele vai falar principalmente que você tem que dar sim, oferecer sim, auxiliar sim, mas sem ostentação e nem tocar trombetas. Todo o capítulo vai falar por aí isso. Vai falar que você tem que fazer a caridade, porque a caridade nos aproxima de Deus, né? A caridade é divina. Mas se você fizer a caridade, se a gente dá, auxiliar o próximo, é necessário. Mas se você, de fato, não usar esse auxílio com egoísmo, com personalismo, usando essa caridade, entre aspas, só para ter um benefício depois, então você não está fazendo a caridade na sua íntegra, apesar de você estar ajudando. Então vamos analisar essa questão da beneficência e da caridade. Porque a gente acha que é muito legal, quando a gente se imagina, se olha, fala, eu sou muito caridoso, eu ajudo a minha empregada, o porteiro. Esse mês mesmo, eu estava conversando com uma pessoa que é muito dentro do meu grupo de conhecimentos, e aí a gente conversava, porque é uma pessoa que é materialista, e ela falava, mas você acha que eu vou para onde? Um papo assim, né? Que a gente sempre é questionado enquanto espírita. Você acha que eu vou para onde? Porque para o materialista ele pergunta, você acha que eu vou para onde? Você acha que eu sou legal? Eu vou para o céu? Eu vou para o inferno? Enfim, né? E aí a gente vai, já que perguntou, se não perguntou eu fico quieta, né? Mas já que perguntou, eu pergunto, não sei, o que você faz de bem, de bom? Eu sou legal, eu sou boa, eu ajudo os filhos da minha empregada. Aí eu falei, aí pegou para mim, porque a gente tem que aproveitar essas oportunidades para esclarecer esses corações endurecidos, né? Eu falei, olha, eu vou te falar a verdade, minha amiga, vou falar bem a verdade, quando você está ajudando ao filho da sua empregada, indiretamente você está pensando que a sua empregada vai ficar agradecida e vai te agradar de alguma maneira, não é verdade? Não, isso é verdade, mas você está fazendo uma coisa boa. Está fazendo uma coisa boa, realmente essa daí é uma beneficência que você está fazendo. Está auxiliando? Tá. Mas é caridade na sua essência, na sua definição propriamente? Ainda não. Por quê? Porque tem um interesse pessoal. Você conhece que a pessoa vai
vai te dar alguma coisa em troca, nem que seja, ela é muito legal, um elogio, poxa, ela é boa mesmo para mim, então eu vou fazer uma comidinha especial para ela. Essas coisas são detalhes no nosso dia a dia, mas a gente emocionalmente se pensa que está fazendo muito bem, mas a gente já pensa, ele não foi mal agradecido, ele não me agradeceu, ele não pediu depois para mim porque eu ajudei ele. É esse ponto é que a gente vai, com o desenvolvimento, com o aprendizado do Espiritismo, a gente vai entendendo que a caridade tem um papel muito maior. Caridade propriamente dita. Isso que a gente faz e faz bastante, porque a gente é generoso, realmente é beneficência. E é bom a gente fazer beneficência, já é um passo, e um passo importante, porque para quem recebe é interessante. Mas para quem dá, é sinal de que você está no processo. Ainda não entendeu a caridade na sua íntegra. Mas quando você vem para a casa espírita, você realmente faz caridade. Porque quando a gente entra numa sala de cura ou de atendimento espiritual, você não vai saber, a pessoa nunca mais vai te ver. Você faz o passe amorosamente e faz aqui o passe também na reunião, né, pública. Nunca mais vai te ver. Nem você vai me agradecer por causa disso, e eu tô te dando o melhor de mim. O meu amor, o meu carinho, a minha vontade que você se recupere, e por isso aí sim, isso é caridade. Eu não espero nada de você e eu estou dando o que eu tenho de melhor. E não é dinheiro, e não é uma coisa que é tua, especial, né? Lógico que tem a ajuda dos espíritos, então isso sim. É sem interesse, sem usar de egoísmo, sem saber se aquela pessoa depois vai me agradecer porque ela recebeu, porque nunca mais vai nem me ver na maioria das vezes. Então, a gente está num exercício. Não é que a gente já seja, dentro da casa espírita, caridoso. Mas aqui nós estamos aprendendo. A gente faz beneficência quando a gente ajuda aqui as causas sociais, doando, né? Logicamente que a gente, né, sempre vai esperar que o plano espiritual nos auxilie, né? Sempre tem essa questão, né? Logicamente, né? Sempre há uma troca, porque é o nosso processo mesmo de crescimento. Mas a caridade é muito mais ampla. E eu não preciso nem dar dinheiro, basta muitas vezes. Vamos prestar atenção para isso. Um olhar, ouvir uma pessoa, ou dar um bom dia para o motorista, para um porteiro, ou falar, ou só ouvir, ou se calar para falar para o mais tolo falar. Isso aí quem fala é lá no Evangelho, a irmã Rosália nos fala isso. Se calar para o mais tolo falar, porque eu também sou tola, mas o mais tolo que eu pode falar e eu ficar ouvindo. Isso que irmã, não sou eu que estou falando, a irmã Rosália que fala isso no capítulo que ela nos fala aqui. Nesse mesmo capítulo sobre a caridade moral. Essa é uma caridade também. Então a gente está num processo, a gente está aprendendo o que é caridade. Mas nós estudamos nesse capítulo, no 13, que a gente tem que fazer isso sem alardear. Quando a gente estudou nesse mesmo capítulo, óbolo da viúva, vamos nos recordar. Estava Jesus sentadinho, aliás, eu já fiz esse estudo aqui nessa casa. Estava Jesus sentadinho num canto, junto com os seus apóstolos e de frente para o gasofilácio, que é uma tina onde tem e faz um barulho, que lá nesse tempo era de metal. Vêm os fariseus e depositam lá moedas. E cada vez que tilinta a moeda, faz um barulho. Aí eles jogavam muitas moedas, muitas moedas. Muito bem, fez muito barulho, todo mundo ouviu a quantidade de cada um que doou. Vem a viúva, que é o óbolo da viúva, essa passagem, essa parábola de Jesus, ela joga 2 moedinhas mínimas, que hoje seria centavos. E o barulho não se faz presente. E Jesus aproveita esse ensinamento e fala, ela deu mais do que os outros,
porque ela deu o que ela nem tinha, porque nesse tempo as viúvas eram muito sacrificadas, elas não tinham direito ao salário, à herança do marido, então tinha uma questão bem mais complicada. E por isso elas dependiam do Estado, dependiam de outras pessoas, se ela não casasse com o cunhado, que essa também era uma oportunidade dela ter algum rendimento. Então elas tinham muita dificuldade, recebiam muito pouco, e ela deu o que ela nem tinha. Aí sim, ela não tocou trombetas, ou seja, ela não fez aquele barulheira para dizer eu sou melhor do que você porque eu dou mais. Então essa questão de não tocar trombeta é o que nesse capítulo a gente vai aprender. Para depois lá no 15º, a gente falar assim, agora eu já sei que eu não tenho que fazer alarde do que eu dou. Eu nem preciso pensar que a minha empregada vai me elogiar, nem nada, porque eu estou dando. Eu só simplesmente quero dar e não preciso avisar para ninguém que eu estou dando, nem coisa nenhuma. Quando eu já estou nesse patamar, é porque eu já estou entendendo o que eu preciso para ser realmente caridoso. E aí, fora da caridade, não há salvação. Né? Quando a gente pensa sobre isso, o Vicente aqui, nosso amigo Vicente de Paulo, esse São Vicente, ele era um homem muito caridoso. E ele deixa essa mensagem na codificação em vários, depois que ele desencarna, ele nasceu em 1581, desencarnou em 1660, aos 79 anos. Depois ele foi evocado, né, por Kardec, e ele dá mensagem no Livro dos Espíritos, dá mensagem no Livro dos Médiuns, dá mensagem na Revista Espírita, e essa daí importante mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele vai falar sobre essa beneficência. Agora, ele toca mais fundo no convidando. Vocês, quando chegarem em casa, leia todo o capítulo, essa mensagem dele, que é sempre um convite para a gente fazer a beneficência. Porque depois a gente vai saber fazer a caridade propriamente dita. É sempre um processo que a gente tem que começar por doar, né? Doar mesmo que sem tocar trombeta, obviamente, mas sempre doar. Né? Essa que é a proposta que São Vicente de Paulo nos propõe, e que a gente, para começar a nossa evolução espiritual, para continuar a nossa evolução espiritual, que é o nosso propósito, a gente precisa ser homens de bem. Se a gente não buscar a ser homens de bem, homens que a gente diga é da humanidade, se a gente não buscar isso, a gente nunca vai chegar ao reino de Deus, que é o nosso propósito aqui encarnado. E é por isso que a gente encarna diversas vezes, porque a gente vai aprendendo em cada encarnação um pouquinho. Hoje a gente já está aqui na casa espírita, é sinal de que a gente quer se transformar. Então um dia seremos perfeitos, sim. Mas e por enquanto a gente está aprendendo, estamos no processo, somos perfectíveis. Então estamos aprendendo, porque chegaremos lá. Então a gente já falou aqui que São Vicente então coloca esse capítulo aí importante para a gente sobre beneficência, e aí ele fala assim. Eu vou pegar alguns trechos que ele nos fala, e aí a gente desenvolve aqui o nosso raciocínio. Ele nos fala assim: a caridade é a âncora eterna da salvação. É a mais pura emanação do Criador, é a sua própria virtude, que ele dá à sua criatura. Então, essa frase é uma frase importante que São Vicente de Paulo faz, e a gente tem que prestar atenção no que ele fala. Ele fala assim, repetindo: a caridade é a âncora eterna da salvação, é a mais pura emanação do Criador, é a sua própria virtude que ele dá às criaturas. Então, a gente vai pensar o seguinte: caridade é uma âncora de salvação. O que significa isso?
Quando Jesus fala de seremos a salvação, ele nos diz que não é porque você vai para o céu, é porque você vai, num processo evolutivo, chegar a ser perfeito um dia. Quando você for perfeito, ele tem símbolos da perfeição. Perfeição, qual foi o espírito mais perfeito que encarnou aqui no planeta? Veio de Jesus, né? Essa questão, Livro dos Espíritos, é a mais importante, todas elas são importantes, mas é fundamental para a gente entender. O espírito mais perfeito que encarnou aqui no planeta foi Jesus. Então, Jesus é o símbolo da perfeição. Ele não era só um espírito perfeito, ele tinha, além da perfeição, ele era um missionário, que ele veio, então, encarnar no planeta, levou 700 anos para diminuir a sua densidade espiritual, porque ele era etéreo, muito fluido, e para encarnar aqui nesse corpinho de carne, ele precisou baixar sua vibração, né, para o perispírito caber ali e ele poder encarnar. Levou 700 anos esse processo, porque ele era um espírito muito etéreo, né? Já estava ali conseguindo visualizar Deus, coisa que nós aqui na materialidade a gente só vê os efeitos de Deus, né? Porque nós não temos essa capacidade de conhecer a natureza de Deus, só os espíritos perfeitos têm. Então, esse Jesus veio significar para a gente que um dia nós seremos esse Cristo, Cristo planetário. Mas precisamos ainda passar por muitas dificuldades e as nossas lutas são muito grandes, de todos. Estando no palácio, estando na choupana, nós temos muitas dificuldades. Mas são essas lutas com resistência, com coragem, é que nos elevam. Quem tem molezinha na vida, não cresce. Então a gente tem que bem dizer as nossas dores, que nos fazem crescer, e como somos espíritos imortais, a gente não pensa só essa encarnação. Nesse momento a gente sofre, mas seremos melhores na próxima encarnação. Isso é certo e é um consolo para a gente passar nossas dores, de todos, hein, gente? Não tem ninguém que não passe, tá? Vamos passar essas dores com mais força, porque recebemos nessa encarnação essa oportunidade para ter uma dificuldade e vencê-la com determinação. Se não tiver como vencer, a gente se resigna, né? Também tem isso. Eu não posso, essa é a minha dificuldade, eu tenho que passar resignado. Se eu não puder mudar, se eu puder mudar, melhor ainda. Mas esse processo é o processo evolutivo que a gente vem sofrendo para sermos perfeitos. Aí, como formos perfeitos, os espíritos usam esse termo. Vai ter a salvação. Mas ninguém vai ficar lá na nuvenzinha, trabalhando, sentadinho, com arpinhas e anjinhos rodando em volta. Engano. Quem pensa que morreu, descansou, perdeu o bonde. Na verdade, que ninguém descansa depois de morto. Você morreu, vai trabalhar mais, porque aí você vai entender, se você sai aqui dessa pele grosseira e você se vê enquanto espírito. Poxa, perdi tantas oportunidades. Poxa, fiquei triste à toa. Poxa, briguei com meu marido sem coitado, né? Poxa, o marido sofre, né? Eu briguei à toa, coitado do pobre, né? Que a gente é implicante. Não, fala sério, às vezes a gente é. Então, e sem necessidade, né? Então, quando a gente está no plano espiritual, poxa, podia ter sido um pouco mais tolerante, podia ser um pouco mais generoso, não precisava ter implicado tanto. E aí a gente não descansa, vamos trabalhar lá no plano espiritual, vai estudar, vai começar a trabalhar lá, vai ajudar quem é menos evoluído. Por isso que esses espíritos que estão aqui estão trabalhando. Já alcançaram a perfeição? Ainda não. Eles estão na luta e vão encarnar outra vez para ficar melhor ainda e ajudar quem está mais necessitado. E esse é um processo que não há descanso, até a gente chegar à perfeição. E depois continua, porque Jesus veio trabalhar
né? E ele fala, meu pai trabalha e eu também trabalho. Todos nós trabalhamos, e trabalho é esse que nós estamos fazendo aqui agora, né? Uma ocupação útil, onde a gente está ocupando o nosso cérebro para a gente se promover. Então, quando ele fala assim, a caridade é a âncora eterna da salvação, é que sem caridade a gente não se apega, não se ancora nessa perfeição. A gente quer ser perfeito, então a gente tem que usar a caridade. Temos que auxiliar, né? Então, por isso que São Vicente fala, a caridade é a âncora eterna da salvação. Depois ele fala assim, é a mais pura emanação do Criador. Vamos pensar em Deus, Criador. Ele é inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Essa inteligência tem uma generosidade com todos nós. Tem uma emanação de que a gente vai ser perfeito. Então, nós temos a semente, nós temos o germe da perfeição. E nós lutamos com as nossas dificuldades, porque a gente vem num processo evolutivo, passamos lá pelo animal, eu falo isso todas as vezes, mas vale a pena a gente entender que a gente passa por vários reinos no processo evolutivo. E quando a gente passou pelo reino animal, apesar de que nós somos animais, mas dentro dos animais, nós somos os mais evoluídos, evolutivamente, né? Então, às vezes não moralmente, mas intelectualmente sim. Esses animais têm o instinto de conservação. Então, quando você vê um cachorro, cavalo, gato, eles têm instinto de conservação. E não tem a inteligência ainda. Quando a gente chega na humanidade, a gente já tem inteligência e já pode escolher. O animal só sobrevive pelo instinto dele. E aí ele não usa a inteligência, que a inteligência dele é muito pequena ainda. Só na humanidade que a gente alcança a inteligência para poder escolher. E por isso a gente já se diferencia desse animal. Mas ali, aquela origem do instinto de conservação nos traz muito de volta para esse instinto. No instinto de conservação, a gente acha que é tudo meu, porque eu preciso sobreviver. Então, a comida eu tenho que comer primeiro, porque eu tenho que sobreviver. Então, a comida primeiro é minha. E aquela fêmea, eu tenho que reproduzir para me perpetuar. Então, eu tenho... O animal ele tem um instinto de conservação que é a característica do animal. E o homem não. O homem já tem escolha. A gente tem que se conservar. O instinto de conservação persiste, né? A gente não vai se jogar, atravessar a rua de olho fechado. É instinto de conservação. Ótimo, é certo, mas não pode se exagerar no instinto de conservação. Porque quando você exagera no instinto de conservação, eu continuo achando, aquele carro é meu, a mulher é minha, o filho é meu, o dinheiro é meu, tudo é meu e eu sou uma pessoa egoísta e orgulhosa. É isso que é o egoísmo. É a origem do instinto de conservação. É essa a origem do orgulho, do instinto de conservação. Isso está lá na Gênesis, no capítulo 3. Então, essa é o processo que a gente quer se diferenciar para ter a salvação. A gente quer usar nossa inteligência, escolher melhor, e aí você não ser egoísta. Quanto mais você é egoísta, é porque você volta, como diz Emmanuel, aos dragões da animalidade. Então, você volta lá para trás e aí é o egoísmo instintivo, né? E mais tarde, quando você entender a lei de amor, esse instinto vai se transformar no amor propriamente dito. Que aí eu entendo, eu não sou mais o egoísmo, estou fora do egoísmo. E Deus nos colocou essa centelha de amor na nossa origem. Nós somos feitos para sermos perfeitos. Nós temos a bondade dentro da gente. Mas quando a gente está lá na animalidade,
a gente continua egoísta. E aí, para desenvolver isso que a gente já tem na nossa consciência, está na questão 621 do Livro dos Espíritos, que fala: onde estão escritas essas leis de Deus? Tudo que Deus nos coloca aqui como ser da sua criação, está escrito dentro da nossa consciência, dizem os Espíritos. Já temos escrito. Mas por que eu não sei tudo ainda? Porque eu estava lá e estou caminhando para devagarzinho me descobrir. E cada vez vem um Espírito novo para nos lembrar. Veio Moisés, veio Jesus, veio Kardec com todos os espíritos para nos lembrar e nos tirar dessa animalidade. E aí a nossa essência vai se aflorar. Então é por isso que o São Vicente fala assim: é a mais pura emanação do Criador, a caridade, porque o Criador deixou essa centelha dele mesmo guardados em cada um de nós. Temos a bondade e o amor instalado dentro de cada um de nós. Cabe, obviamente, a gente sair da animalidade e buscar a perfeição, que um dia seremos. Não é isso? Então a gente vem com essa característica que é o chamado da providência divina. A providência divina é a solicitude de Deus, é esse carinho de Deus por cada um de nós que não nos abandona, que deixa toda a sua lei, que a gente se move nas leis físicas e nas leis morais para a gente caminhar e chegar lá, na salvação, ou no reino de Deus, ou na perfeição. Todas essas mesmas definições para a gente evoluir, chegar lá no patamar de Jesus e passar por ele. Vai levar um tempinho, a gente sabe disso, mas a gente tem que ir perseverando, fazendo as nossas melhores escolhas. Em cada encarnação, você faz a melhor escolha, você vai pular um degrau e nessa próxima encarnação você não vai ter tanto sofrimento, porque você já vivenciou o que precisava e já aprendeu, já passou adiante. É igual uma escola, né? A gente, quando aprende de fato, a gente precisa repetir. A gente passou porque já entendeu o ensinamento e a gente vai passando adiante. Esse é o nosso processo evolutivo que, segundo São Vicente, a gente precisa, então, usar a caridade como âncora para nos levar à salvação. Ajudando, beneficiando o próximo. E depois, mais tarde, a gente fazendo a caridade verdadeiramente, né? Sem intenção, sem tocar trombeta, sem buscar o reconhecimento. Esse sim, aí sim, é propriamente a caridade. E ele fala o seguinte, Jesus nos diz o seguinte: que você tem que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ótimo, são as leis. A gente tem que amar a Deus e quando a gente se afasta de Deus, a gente conversa bastante sobre isso, que é outra questão do Livro dos Espíritos. Quando a gente se afasta das leis de Deus, a gente tem sofrimento, que a gente sempre tem que seguir a lei divina e natural. Não é a lei do homem, né? A lei divina e natural, quando você sai dela, é porque você está sofrendo. Então, por que eu tô com sofrimento agora? Não trabalhei a vida toda, não trabalhei nessa vida. Não, fiquei em casa, não trabalhei. Saiu da lei, tá? Na próxima encarnação, tem uma hora que eu vou falar, eu estou enjoada, estou deprimida, estou cansada. Essa depressão é resultado de alguma saída da lei. Se eu não trabalhei, porque eu tenho que produzir, sair da lei, vou sofrer. Essa é uma questão que a gente tem que colocar dentro da nossa consciência para a gente, né, buscar essa perfeição que a gente, e a salvação que Deus tá colocando. E aí ele continua assim, que a caridade, eu tenho que amar a Deus e ao próximo. Mas para amar o próximo, eu tenho que ajudar esse próximo. Pensa se eu posso amar de fato o próximo, e a gente começa a aprender a amar dentro da nossa família, né? Mas a gente mais tarde a gente vai abrindo essa
porta, né? Que não é só do meu filho que eu gosto, porque a gente já está saindo daquela animalidade, já começa a gostar e amar o próximo. Quando eu amo o próximo, eu tenho que ajudar o próximo. Por isso é que Deus e a caridade estão muito ligados, né? A caridade, então, esse amor ao próximo é a âncora, como diz São Vicente de Paula, para a gente aprender realmente a verdade do amor genuíno e de fato. É amar a Deus e amar o próximo. Uma vez que eu não posso amar o próximo sem ajudá-lo, então, certo, fora da caridade, eu não alcanço a perfeição. É uma sequência que a gente tem que ter do raciocínio. Mas, como a gente falou, para a gente ser perfeito, a gente ainda tem que passar as nossas dificuldades, né? Mas São Vicente fala assim, olha, se procurássemos apenas o prazer de uma boa ação proporciona, ficaríeis sempre no caminho do progresso espiritual. E quer dizer que dá prazer a gente ajudar. Dá prazer a gente ser caridoso? Verdade. A ciência comprova isso e é verdade absoluta já constatada pela ciência. Vamos falar o fato científico. Uma vez eu já falei aqui, mas vale a pena a gente repetir. Tem uma experiência de um médico chamado George Moll, que ele é filho do dono da Rede D'Or. Bom, mas isso daí é uma observação apenas. É um brasileiro e ele faz um trabalho belíssimo, é neurocientista, lá nos Estados Unidos, né, na Universidade de Stanford. Ele faz uma experiência com o scanner cerebral. Nosso cérebro já é todo escaneado e sabemos as áreas do prazer, né, que dá alegria e áreas que dá tristeza. Então, ele faz uma experiência da seguinte maneira. Ele coloca o scanner no cérebro de uma pessoa e aí ele submete essa pessoa à seguinte questão. Você vai agora receber $128. Isso aí porque é nos Estados Unidos. A pessoa fica feliz. Quem não gosta de ganhar? Ótimo. O cérebro ilumina, alegre, na área do prazer. Então, ponto. Ganhar é bom. Ilumina áreas do cérebro, tá? E aí, ele continua a experiência. Agora, você vai dar os $128. Não é muito bom. Vou perder meu dinheirinho? Só que ele faz o seguinte, bom, mas você vai dar esses $128, mas para uma causa benemérita. Então, por exemplo, eu sou apaixonado por velhinho, aí eu vou ver lá numas imagens os velhinhos recebendo aquele valor, ou crianças com deficiências físicas e mentais, ou crianças, enfim, cria cachorro. Ele faz uma situação onde você se mobiliza de fato, né? Onde mobiliza o seu coração. E aí ele percebe nessa experiência que, além daquela área do prazer, o scanner cerebral ilumina uma outra área, que é uma área que é o que ele chama de área de prazer afiliativo. O que é isso? É o amor de mãe. Aquele que, segundo o Chico, a prece arrebenta as portas do céu. Amor de mãe é desse tipo, né? A gente sabe disso. E aí, esse amor que é arrebatador, é esse que é o amor, que é a caridade de fato. É esse que é a caridade de fato. Ele chama, logicamente, que é uma ciência, a ciência ainda é materialista, ele chama de altruísmo. Mas ele percebe nessa experiência que esse altruísmo mobiliza de tal maneira o seu cérebro, quando você tem prazer de dar, te mobiliza de tal maneira que você produz hormônios que
jogando o cérebro que começa a induzir a produção desses hormônios. Um deles é a ocitocina. Esse hormônio da ocitocina é um hormônio quando a criança nasce, o bebezinho nasce, a mãe começa a produzir leite. E aí ela olha para a cara do filho, é um amor que não dá para entender, né? Esse amor é produzido por conta dessa ocitocina, porque é um amor afiliativo. É esse amor que você produz ocitocina, e essa ocitocina é um hormônio chamado de hormônio da felicidade. É um hormônio que você produz e vai te dar melhora dos batimentos cardíacos, vai dar melhora do seu estado imunológico, vai te causar alegria, e a alegria vai te trazer uma outra quantidade de hormônios, endorfina, serotonina, entre outros, que vai diminuir as dores musculares e várias outras vantagens. Conclusão dessa experiência: doar é bom. É bom não só para a gente ter alegria. Doar é bom para a nossa saúde. E é por isso que a gente está aqui no Centro Espírita, que é a melhor oportunidade da gente fazer essa caridade, que, como a gente falou, é uma caridade que eu não tenho interesse nenhum. É uma caridade que me dá prazer, que eu faço de boa vontade, que eu não tenho egoísmo na situação. Então é um caminho para eu aprender aqui na Casa Espírita o que é a verdadeira caridade. Então é uma grande oportunidade que a gente tem, porque a gente chega à conclusão, como São Vicente falou aqui, se procurássemos apenas o prazer que uma boa ação proporciona, dá prazer. Uma boa ação realmente nos dá prazer. E elaboramos hormônios que nos dão, além do prazer, nos dá saúde também. Então, é importante que todos nós tenhamos a certeza de que a gente, ajudando o próximo, vai estar ajudando fisicamente, anatomicamente, fisiologicamente a nós mesmos. Então, a gente precisa nos ancorar, segundo Vicente de Paulo, nos fala que a gente ancora, a gente vai se ancorar na salvação, fazendo bem, melhorando a cada dia, e aí a gente vai buscar ser o homem de bem. Num outro momento, São Vicente de Paulo pergunta, a gente deve dar, mas será que só dar esmola é bom? Ele faz uma questão bastante interessante, que está no Livro dos Espíritos, na questão 888A, e o Kardec pergunta assim para ele: você condena a doação de esmola? E olha a resposta que São Vicente de Paulo, lá do Livro dos Espíritos, nos fala assim: não condeno a dar a esmola. Não é a esmola que é condenável, é a maneira pela qual frequentemente é dada. Jesus disse que a vossa mão esquerda ignore que dá a mão direita. Ele vos ensina dessa forma a não macular a caridade por orgulho. Quantas vezes a gente dá aquela esmola e vai só porque você está se achando muito legal, muito bonzinho? E numa outra mensagem, olha, isso na Revista Espírita, o próprio São Vicente de Paulo, ele fala assim, olha, presta atenção, esse daqui que eu achei interessante com relação a dar esmola. A dar esmola sem discernimento, sem você saber para quem você está dando, aqueles que não necessitam ou que poderiam ganhar a vida por um trabalho honesto, presta atenção, encorajar o vício e a preguiça. Se os preguiçosos achassem facilmente aberta a bolsa alheia, multiplicar-se-iam ao infinito e em prejuízo dos verdadeiros necessitados. O que ele quer dizer com tudo isso? Quando a gente alimenta essa viciação de pedir, você não está ajudando. E a gente tem que ter muito discernimento, porque há muitos profissionais da mendicância. Isso é um fato que a gente precisa acordar para isso, e muitas vezes o indivíduo, ao invés de trabalhar,
vai, né, ou de buscar. Lógico que a gente está num momento difícil, que às vezes não tem trabalho, mas os recursos são mais fáceis quando se pede. E quantas vezes a gente está alimentando essa viciação. Então, sim, a gente deve dar, mas temos que ter muito critério. E qual seria, então, gente? Qual seria a melhor maneira? Dar na casa espírita, que a casa espírita vai distribuir equitativamente e conhecendo cada um deles. Então, é um caminho interessante para a gente pensar, porque muitas vezes a gente não está auxiliando. A gente está fazendo o quê? Construindo um preguiçoso. Então, a gente tem que repensar, porque muitas vezes a gente quer dar esmola, porque é o nosso orgulho, se achar bonzinho. Então, é uma beneficência para quem recebe? Mas pode ser uma viciação que a gente está alimentando. Então, essas questões, São Vicente traz aqui para discutir com a gente, para a gente repensar se a gente está usando essa beneficência para se justificar como eu sou legal, como eu sou bonzinho. Isso é orgulho, é egoísmo, né? Um outro momento, o São Vicente fala assim: o Cristo, sobre as leituras evangélicas, esse ponto é especial, que ele nos convida a estudar, né? Uma vez que o Espírito da Verdade já nos diz: amai é a primeira lei, e a segunda, não menos importante, instruí-vos. Essa instrução, essa oportunidade que o Centro Espírita nos dá de ler essas leituras evangélicas, são as leituras do próprio Cristo, é o Evangelho que a gente está traduzindo e colocando para entrar na nossa cabeça e trabalhar a nosso favor para modificar, nos consolar, transformar nosso comportamento. Essas leituras evangélicas, o São Vicente de Paulo nos convida a ler, a estudar e continuar persistindo, e mais do que isso, usar essas leituras evangélicas para fazer a caridade, porque a divulgação do Evangelho, de todo o Espiritismo, que trabalha sempre baseada nas leituras evangélicas, é uma grande caridade. A gente usar uma oportunidade de não, né, agredir, nem violentar consciências, que a gente espírita não temos essa proposta da gente ficar impondo a nossa fé. Porém, na sua postura, na sua posição, no seu pensamento, você vai dizer muito o que você acredita e que você realmente estuda as leituras evangélicas. Ele fala assim: eu queria que se tivesse mais interesse, mais fé nas leituras evangélicas. Está nesse capítulo mesmo, 13, item 12. Abandona-se esse livro, faz-se dele uma palavra quimérica, uma carta fechada, deixa-se esse código admirável no esquecimento. Vossos males provêm do abandono voluntário em que deixaste esse resumo de leis divinas. Lede, pois, essas páginas ardentes sobre o devotamento de Jesus e meditai sobre elas. E ele vai fazendo um estímulo para a gente ler, para a gente estudar e... quando a gente fala estudar, é aprender esse conhecimento, porque Jesus nos trouxe toda essa lei moral, né, que o Evangelho vai nos trazer, vai nos dizer, para a gente alcançar o quê? A salvação, o reino dos céus, a perfeição. Esse caminho a gente vai ser ancorado pela caridade, mas a gente precisa estudar, a gente precisa aprender. E aí, quando a gente aprende, a gente traz para a gente esse conhecimento, nos dá o consolo, a certeza de que somos bem amparados pelos Espíritos, que somos perfectíveis e que um dia seremos perfeitos. Tudo isso é uma forma da gente aprender através, né, das leituras evangélicas e continuar a nossa jornada com força, com determinação. Isso tudo é ensinamento que os evangelhos nos trazem. E a Casa Espírita, em cada oportunidade que a gente tem aqui de estudar, que aqui, como a Conceição estava falando, tem muita oportunidade, vários horários que você pode
aprofundar para o seu próprio benefício, que aí a gente continua a nossa jornada com mais certeza e consciência através das leituras e desse ensinamento, né? Então a gente entendeu hoje que ser bom faz bem. E São Vicente de Paulo nos convida a ser bom. Vamos começar a fazer beneficência. E mais tarde a gente vai entender o que é caridade propriamente dita, né? Que é indulgência, é a gente ter paciência com os erros do próximo, perdão das imperfeições do próximo. Aí a gente vai ter a caridade dentro da integralidade mesmo, né? Por enquanto, a gente vai fazendo o que a gente que é possível, né? Então, eu queria falar aqui direitinho o que é essa. Ó, benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições do outro, perdão das ofensas. Essa que é a verdadeira caridade. A gente ainda está um pouquinho distante disso, porque a gente nem sempre é benevolente com o próximo. Temos benevolência mais ou menos. Indulgência é mais ou menos também, uma vez a gente é tolerante. Indulgência significa tolerância. Uma vez a gente é tolerante, mas muitas vezes a gente é intolerante, né? E aí, se a gente tiver as duas, benevolência, se eu for realmente generoso, e se eu tiver indulgência, se eu tiver tolerância com o limite de cada um, aí eu vou perdoar. Aí eu vou ter perdão, com certeza. Por quê? Porque eu já entendi que o sujeito ainda está no estágio evolutivo que ele está. E aí eu entendi, vou ser indulgente com o erro dele, e aí eu não preciso nem perdoar, porque ele não vai me ofender, né? Como se fala lá para Deus. Ele não fica magoado, nem ofendido pelos seus erros, porque ele te entende. Vamos nos colocar lá no lugar de Jesus ou de Deus. Será que Jesus ficou, porque vocês fizeram isso comigo, vocês me botaram no tronco, na cruz e me fizeram tanto mal? Ele ficou magoado com cada um de nós que fizemos e participamos desse processo? Logicamente que não, porque ele já tinha perfeição. Ele já entendia que cada um está no seu estágio evolutivo, então não há o que perdoar, é entender que o indivíduo ainda é ignorante, ainda é imperfeito. E aí quem sabe mais entende quem sabe menos. Essa é uma lógica que a gente vai ter quando a gente aprender um pouquinho mais. E só mesmo as leituras evangélicas nos auxiliam e a gente tem que trabalhar para ser caridoso, chegar lá na perfeição. No pouquinho, no miudinho, mas sigamos com força, com coragem. Segundo Lacordaire, a gente deve ter coragem nas lutas, porque as lutas são importantes para o nosso processo evolutivo. Então aqui fica o ensinamento de São Vicente de Paulo, que sempre foi uma força, né, de Maria, acreditando nesse espírito tão amoroso, que acredita na perfeição, que acredita nas nossas dores, esse espírito amoroso, esse perfume de amor que Maria nos permite, que a gente veja esse São Vicente de Paulo, que era tão devoto de Maria, a gente possa também se aproximar desses ensinamentos, buscando o nosso caminho, um pouquinho de benevolência com o próximo, um pouquinho de indulgência, e depois seremos perfeitos e perdoaremos a todos. Mas com certeza estamos no caminho, porque já buscamos a casa espírita, já queremos ser melhor do que fomos em outras oportunidades e dentro dessa encarnação, porque quando a gente é espírita, de fato, bem entendido, não é papapasse, né? Não é isso. Aquele que vem papar o passe está aprendendo alguma coisa, mas não muito. Quando a gente está falando, é o espírita que compreende e, acima de tudo, sente.
é bem compreendido e bem sentido. Aí sim, o Espiritismo vai nos dar uma transformação que a gente não pode dizer que é igual a antes do Espiritismo. Porque aí a gente já pensa, já repensa nas nossas atitudes, na atitude de cada dia, porque ainda somos espíritos em evolução e perfectíveis, seremos um dia assim perfeitos. Então que Jesus, que São Vicente de Paulo e que Maria nos auxilie sempre para a gente buscar esse caminho da salvação. Graças a Deus. Muito obrigada. Obrigada, Sueli. 50 minutos, viu, gente? Passou rapidinho, todo mundo prestando atenção. Agora, vamos colocar em prática? Vamos começar a colocar em prática, porque senão a gente também não está andando. A gente está vindo aqui, como a Sueli falou, a gente fica 50 minutos, ouve o estudo que é para a gente. E se a gente sair daqui, a gente não começa a colocar em prática? A gente não está andando, não, a gente está marcando o passo. Vamos passar agora para o segundo momento, o momento do passe. Eu vou pedir, por favor, aos médios que se coloquem, a vocês que vão receber o passe, a vocês que já receberam o passe na sala de tratamento. Vamos nos ligar aos nossos guias espirituais, pedir a esses espíritos amorosos que aqui se encontram, a Jesus, nosso médico, nosso irmão querido, esses espíritos amorosos que já estão aqui prepararam esse ambiente para receber a cada um de nós com muito amor. E que agora, através desses médios, que nós possamos receber os fluidos necessários ao nosso refazimento, fluidos que vão ajudar ao nosso corpo espiritual, ao nosso corpo físico, à nossa mente. Que seja assim, Senhor, em Teu nome, que nós possamos dar início ao trabalho dos passos. Graças a Deus. Não te esqueças, Emmanuel traz para a gente aqui o estudo, seguindo ali a sequência do exemplo de Lázaro, da mudança de Lázaro, quando Jesus o trouxe de volta à vida, quando Jesus o renasceu. E aí, o que Emmanuel quis nos trazer com esse ensinamento de hoje? Se nós estamos sendo como Lázaro, que após renascer do Espírito, estamos sendo exemplo para com o nosso Cristo, exemplo para o nosso irmão. E como trouxe a nossa querida hoje, a caridade que fazemos também de acordo com o exemplo que Jesus deixou. Estamos sendo a parte viva de Lázaro, estamos aqui trazendo a cada um dos nossos irmãos, a cada um dos que convivem com a gente, o exemplo do Cristo vivo. A gente que está aqui, que aprende todos os dias com a doutrina de Kardec, com o nosso Consolador prometido, a sermos cada dia pessoas novas e melhores. A gente está trazendo para o nosso irmão o exemplo vivo de toda a benevolência, de toda a beneficência para com o próximo. Como que a gente está exemplificando a nossa reforma íntima? Jesus todo dia nos trouxe e nos traz novos conhecimentos e nos mostra como sermos melhores a cada dia. Estamos sabendo ser esse exemplo de Jesus dentro da nossa reforma íntima, dentro do nosso renascimento, como Lázaro renasceu. A gente está conseguindo mostrar ao próximo e sermos como Lázaro, exemplos
da boa vontade de Jesus, exemplo dos ensinamentos de Jesus, onde Jesus nos ensina a sermos cada dia melhores, cada dia novas criaturas. Todos os dias a gente precisa viver esse Evangelho de Jesus e mostrarmos sempre que estamos aqui para evoluirmos, para sermos cada dia melhor, cada dia novas criaturas. Que Jesus esteja sempre conosco, amparando, guiando os nossos passos e que a gente possa ser sempre luz, onde quer que a gente vá. Que assim seja. Agora vai ser feita a leitura da mensagem. Amados irmãos, com a batalha que se inicia no mundo invisível em favor do Cristo, é que pedimos vocês que se mantenham em vigilância. O caminho fácil está crescendo. A devassidão entre os encarnados cresce. Mas como somos designados estarmos orientando vocês, que vocês nos ajudem com as preces de vocês. Logo, tudo isso vai passar. Os vigilantes continuarão trabalhando, servindo sem temer. Mas os invigilantes, só a misericórdia do Pai o resgatará da imensa escuridão que os cerca, do amargor da imoralidade que o afundaram. Meus amados, continuaremos nós aqui para orientar, ajudar vocês. Já o dissemos. E ainda em meio tantas dores essa que vocês encarnados não conseguem se livrar. Dores que ocorrem na humanidade, no mundo, na Terra, planeta que é imenso de beleza. E que lembrem, é de provas e expiações, tal que é grande de beleza também as dores dos que habitam. E mesmo estamos felizes em estar trabalhando e ver que tem irmãos prontos a nos escutar. Estamos felizes em saber que são grandes os esforços de vocês. Estamos felizes em ver os trabalhos do Cristo sendo levado e então conquistado. Meus amados, que continuem nessa jornada com veracidade, levando as palavras do Cristo, o amor, transmitindo a paz, causando uniões entre as nações,
entre todas as nações, que vocês não fujam das responsabilidades. Jesus e Kardec, sempre, e nós estaremos juntos a vocês. Disciplina, disciplina, paz, um irmão trabalhador. E agora, continuando nessa vibração de muita paz, de muito amor, gratos, Senhor, estamos por tudo aqui recebido, os ensinamentos do Teu Evangelho, enfim, Senhor, gratos estamos pela oportunidade do trabalho na Tua casa, por estarmos conseguindo pôr em prática na nossa vida diária o Teu Evangelho, com muito esforço, Senhor, com muita coragem. Agradecemos ao nosso querido altivo e a todos esses espíritos que fazem parte da coluna da nossa casa, a direção da nossa casa, no mundo espiritual e aqui no mundo material. Que seja em nome, Senhor, desses espíritos amorosos, que seja em nome de Jesus, mas acima de tudo, Senhor, em nome de Deus nosso Pai, pedimos a permissão para encerrarmos o estudo da noite de hoje. Graças a Deus.